Ronaldo Abranches. Sou eu. Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. E como o futebol faz amigo, integra, estou aqui hoje com dois grandes amigos. Há muita satisfação estar aqui com o professor Cirineu, com o Santi, amigos que também adoram ver bola na rede. E aí, Cirineu, que prazer tê-lo aqui conosco no programa Bola na Rede. Olá, amigos do Bola na Rede, sempre um prazer estar aqui para poder falar do futebol. O esporte é apaixonante, o brasileiro adora, todos nós adoramos o futebol. Mais uma vez aqui com você, Ronaldo, para ajudar a trabalhar esse programa desta semana. Aqui meu grande amigo Santi, que satisfação tê-lo aqui para falar daquilo que a gente adora, que é bola na rede. Prazer é nosso, Ronaldo. Nossa satisfação estar aqui com vocês, professor Cirineu, professor Ronaldo, entre amigos, espectadores da TV Itajubá. Satisfação enorme estar aqui nesse programa que é de grande audiência na cidade de Itajubá, no Brasil e até no exterior. A rede tem essa vantagem, né? Sem barreiras, né? Além fronteiras. São destaques do programa de hoje. Na crônica do professor Ronaldo Abranches de hoje, houve uma profecia no Fla-Flu desta semana. Aumenta aí a diferença do Flamengo em relação aos seus concorrentes diretos. Quem vai parar o Mengão sem freio? Enquanto isso, segue o líder. O que vem por aí? Quais os jogos que serão destaque no futebol brasileiro na próxima semana? Libertadores. Flamengo e Grêmio é o Brasil na Libertadores. O Grêmio descansado pega o Flamengo desgastado, mas no Maracanã, quem vai para a grande decisão? No apito final de hoje, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho desta semana? Estes são os destaques que você vê aqui na TV que pega no seu celular. Vamos então com a opinião do professor Ronaldo Abranches de hoje. O clássico carioca Fla-Flu, que é considerado o mais charmoso do Brasil, sempre aparece com alguma peculiaridade. Quantas crônicas folclóricas de Nelson Rodrigues fizeram história? Talvez seja pelo fato do Flamengo ter nascido do Fluminense. Este Fla-Flu foi o primeiro do técnico português Jorge Jesus. E todo técnico deseja ter o sentimento de dirigir um Fla-Flu, pois, sem dúvida, tem um gosto especial. E é impressionante como que a torcida adotou o Mister como ídolo. Quem entra no Maracanã em um jogo do Flamengo percebe a adoração da torcida por este português. E é interessante, existe um termômetro da torcida do Flamengo, que eu acredito que seja de outros também, que demonstra o grau de idolatria que a torcida tem por cada jogador. No momento em que no placar eletrônico do Maracanã começa a apresentar a escalação do dia, a torcida vai se manifestando em relação a cada nome que aparece. E é impressionante. O Maracanã treme quando aparece o nome do técnico Jorge Jesus. Então, realmente, há aí uma simbiose, há uma adoração da torcida do Flamengo em relação a esse técnico, mesmo tendo pouco tempo de trabalho no Flamengo. Uma questão nos chama a atenção nisso, que foi o primeiro Fla-Flu do técnico Jorge Jesus. A letra e música do Flamengo, que tem a autoria de Lamartine Babos,
foi gravada pela primeira vez por Gilberto Alves em 1945. Neste Fla-Flu, uma profecia aconteceu, pois na letra do hino está escrito: sempre amado, o mais cotado. Nos Fla-Flus é o Ai Jesus. Pelo menos essa é a minha opinião. No próximo bloco, vamos repassar o final de semana na rede. Não saia daí, continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta e agora explorando aí a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram os resultados dessa rodada: Fortaleza 2, Grêmio 1, Corinthians 1, Cruzeiro 2. Cruzeiro aí, mais uma vitória extremamente importante. Internacional 0, Vasco 1. 3 pontos muito importantes para o Vasco, fora de casa. Atlético Mineiro 2, Santos 0. Santos mostrando aí realmente sem força agora nessa reta final. São Paulo 1, Avaí 0, Flamengo 2, Fluminense 0, Chapecoense 2, Goiás 2, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 1. E terão ainda 2 jogos, Bahia e Ceará, Botafogo e CSA. Lembrando que nessa 27ª rodada, até agora, houve uma média de exatamente 2 gols por partida, o que subiu a média em relação às 2 últimas rodadas, que foram 1,8 e 1,6 respectivamente. Meus amigos, essa 27ª rodada, Santi, para você, qual foi o destaque? O destaque, como sempre, é Flamengo, né? Flamengo 2, Fluminense 0. Poderia até ter sido demais, graças ao goleiro do Fluminense. O Fluminense se livrou de uma goleada no Maracanã. O Flamengo, com toda a torcida, mais de 52 mil presentes no Maracanã, né? E começou arrasando o Fluminense, com 3 minutos de partida já fez o primeiro gol, desequilibrou a equipe do Fluminense e teve a oportunidade de ampliar o placar. Acho que o destaque maior continua sendo a equipe do Flamengo. E a gente percebe que, mesmo o Flamengo tentando, né, jogar para frente, no segundo tempo ele sempre dá uma queda, né, que o desgaste físico acho que é natural, né? Os últimos jogos, o Flamengo no segundo tempo tem dado uma queda aí, mas com a intensidade que joga. É natural, né? O outro destaque meu também seria o Cruzeiro, uma recuperação do Cruzeiro, né? Com a segunda vitória. Eu acredito que com isso a equipe do Cruzeiro tende a sair daquela zona da confusão, como diz o que não faltou, Vanderlei. Né, ficou claro, principalmente no jogo dessa 27ª rodada, o empenho dos jogadores do Cruzeiro. Realmente uma mudança aí na atitude, principalmente, dos jogadores, né? Cirineu, para você, qual é o destaque da rodada? Eu vou colocar aqui, na realidade você colocou que aumentou a média de gols, mas para mim a média ainda continua baixa, né? 2 gols por partida, baixa para o Campeonato Brasileiro. O destaque para mim vai para o Cruzeiro, que venceu fora de casa, uma vitória extremamente importante, lá na Arena Corinthians. O Corinthians não havia perdido esse ano lá na Arena, no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro faz a primeira vitória fora de casa. E o segundo destaque eu vou dar para o Vasco, porque o Vasco ganhou também, uma vitória importantíssima, lá embora teve interferência do VAR, mas ele ganhou e está jogando futebol bonito, está jogando futebol competitivo. Ele também ganhou do Inter lá, um resultado extremamente importante para o Vasco. O Flamengo já está feito, né? Eu acho que o Flamengo não adianta destacar mais, porque eu achei um resultado normal. Embora o que o Santos falou, eu concordo, poderia ter sido maior, mais elástico, mas o destaque ficaria para a vitória do Vasco. Também não podemos deixar de falar da vitória do Fortaleza, né? Que é uma vitória extremamente importante para a sua colocação no campeonato. Considerando aí que nesse resultado, né, do Fortaleza, o Grêmio, né, uma estratégia do Grêmio, tem colocado o time reserva, por isso o Grêmio está na colocação do Campeonato Brasileiro, em função de realmente priorizar totalmente a Libertadores
E aí vem essa discussão, né, que é interessante também, e é uma discussão aí em todos os programas, nas rodinhas, né, de amigos, nas mesas de bar. Quem estará certo, né? O Grêmio, que tem realmente priorizado, tem descansado seus jogadores especificamente, né, para esse grande jogo, a Libertadores, e o Flamengo, que ontem poupou somente o Ilharão, mas acabou no segundo tempo ele entrando. Qual estratégia, né, você acha que é mais interessante? Então, eu penso que o Grêmio ele não tem um plantel assim à altura do que exige uma Libertadores. Ele tem menos jogador que o Flamengo. O Flamengo está bem estruturado assim, por posição, né? Tem vários jogadores de qualidade. Sai um, entra outro, o time permanece assim com a mesma qualidade. E o Grêmio tem uma queda quando troca muito jogador de uma partida para outra. Então, eu penso que, nesse caso, o Renato está certo em poupar jogadores, porque ele já está... O Grêmio sempre joga no limite. Ele sempre vem jogando no limite. E ele jogar no limite todas as partidas sacrifica muito o plantel. Já não é o caso do Flamengo, que tem tantos atletas para repor. É visível o número, né, de jogadores contundidos no time do Flamengo, exatamente em função dessa intensidade e de estar realmente deixando de poupar os jogadores. Exatamente. Eu concordo com o Sanches e também a questão de poupar o jogador, eu acho que vai de jogador para jogador, né, de treinador para treinador, porque depende da condição do atleta. Se o atleta requer um cuidado maior, ele tem que ter esse cuidado maior. Então, eu considero que poupar jogador vai depender da condição física de cada jogador. E o treinador tem que estar ali para avaliar, nada melhor do que eles, né? Se o Renato está achando importante poupar os jogadores, eu acredito que ele está fazendo a coisa correta. E hoje a tecnologia, né, e a infraestrutura, mostrando aí para a comissão técnica toda a fisiologia de cada jogador, isso é feito de uma maneira usando muita tecnologia. Hoje o técnico tem essa possibilidade de saber qual o jogador que realmente está propenso a ter aí uma contusão em função de vários exames que são feitos durante a semana. Agora, essa questão de poupar jogador, Ronaldo, se você verifica, está influenciando os resultados. Porque o Grêmio, quando o Fortaleza fez de virada no Grêmio, mas se o Grêmio tivesse o time principal, com certeza talvez não seria esse resultado. Isso está influenciando, sim, principalmente na parte de baixo da tabela. É a parte que realmente o ano passado já foi assim, tem sido os últimos anos, né? A grande sensação acaba sendo na parte de baixo da tabela. Após a 27ª rodada, a classificação ficou então assim definida, lembrando que faltam aí 2 jogos. Em primeiro lugar, Flamengo com 64 pontos, segundo lugar Palmeiras com 54, ou seja, 10 pontos de diferença agora. Terceiro lugar, o Santos com 51. Quarto lugar, o São Paulo, né, chega aí ao quarto lugar, passou o Corinthians com 46 pontos. Em quinto lugar, o Corinthians com 44. Parece que o Corinthians começa a perder força também nesse momento. Em sexto lugar, o Internacional com 42. Sétimo lugar, o Grêmio com 41. Oitavo, o Bahia, também com 41. Nono lugar, o Atlético Paranaense. 10º lugar, o Goiás com 38. 11º, o Vasco com 37. Veja que o Vasco está subindo aí a ladeira. 12ª, o Atlético Mineiro com uns 35 pontos. 13º, o Fortaleza com 31. 14º, o Botafogo com 30. 15º, o Fluminense com 29. 16º, o Cruzeiro, né, também aí subindo. 17º, agora já na zona de rebaixamento, o Ceará com 26 pontos. 18º, o CSA com 26. Lembrando que tanto o Ceará como o CSA ainda jogam, né, nessa rodada. 19º, a Chapecoense com 17. Em 20º lugar, o Avaí também com 17. Olhando agora a classificação, e aí, qual... O que eu vejo que a parte de baixo está ficando cada vez mais difícil, né? Do Fortaleza para baixo ali,
todos têm que, a luz vermelha já está acesa, para o Botafogo principalmente, que caiu, né? Chapecoense e Avaí, Já estão decretados. Né? Os jogadores, agora, matematicamente ainda não, mas infelizmente Chapecoense, todo mundo virou Chapecoense, né, após lá um incidente, e a gente vê isso com tristeza. Depois que a Chapecoense subiu para a primeira divisão, né, ela não caiu, mas esse ano parece que não tem como, né? A Chapecoense está com 17 pontos para o Cruzeiro, que é um dos primeiros lá fora da zona de rebaixamento, são 11 pontos de diferença. É semelhante a Palmeiras e Flamengo. Está muito difícil a saída da Chapecoense. A Chapecoense estava ganhando a partida de 2-0 do Goiás. Impressionante. O Goiás reagiu no segundo tempo e quase vira o jogo, né? Empatou. Então, o Goiás também tem sido um destaque nesse segundo turno do campeonato. Em 10º lugar, com 38 pontos. O Goiás e o Vasco. Acho que Goiás e o Vasco, os que mais, né? Já o Corinthians começou a patinar, Botafogo também. O Atlético, agora, com essa vitória, eu acho que ele vai ter um ânimo novo ânimo, né? Mas, será que o Atlético tem força para brigar no Libertadores? Não tem. Não. Ele vai brigar para não cair. Do Atlético para baixo, briga para não cair. No próximo bloco, estaremos trazendo o que vem por aí, as expectativas da semifinal da Libertadores e da próxima rodada do Brasileirão. Não saia da rede, continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta! E agora, o que vem por aí? Quais as expectativas dos jogos dessa semana? E essa semana teremos aí, né, o segundo jogo, o grande confronto, diria que talvez o grande jogo do ano, de dois brasileiros disputando a semifinal da Libertadores. Flamengo e Grêmio é o Brasil na Libertadores, ou seja, o desempenho desses dois clubes garantiu que o Brasil mantivesse um clube na final da Libertadores, o que é extremamente importante para o futebol brasileiro. Mas também é uma semifinal, é um jogo aí, né, cheio, conforme normalmente é o futebol brasileiro, né, cheio aí de detalhes que só aumenta a expectativa desse jogo. Então, quarta-feira, Flamengo e Grêmio disputarão o segundo jogo, agora no Maracanã. O empate de 0-0, né, o Flamengo leva em função de ter feito um gol fora de casa. Cirineu, para você, como será aí essa semifinal, o último jogo da semifinal? Bem, com certeza vai ser um grande jogo. Um jogo esperado, um jogo muito disputado, um jogo que o Maracanã vai tremer, um jogo que traz muitas expectativas boas, né? E aí, Ronaldo, a gente tem que lembrar a superioridade do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Quando chega a Libertadores, eu acredito que muda um pouco. Vai mudar essa competição, né? É outro jogo. É outro jogo, é outra história, é outra característica. A gente vê que o Flamengo tem uma superioridade. Lá no Sul demonstrou-se a superioridade. No segundo tempo o Grêmio chegou a equilibrar esse jogo. Mas é um jogo de muita expectativa. Eu não consigo agora dizer para você quem vai sair vencedor. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que nós vamos assistir um grande espetáculo. Sante, e aí? Mesmo porque o Grêmio é um time copeiro, né? O Grêmio, ele gosta desse tipo de jogo. Então, é um prato cheio para a equipe do Grêmio jogar esse tipo de partida. Está acostumado, o Grêmio joga bem, tanto em casa como fora, né? E o Flamengo, é claro que, tecnicamente, se você comparar os dois times, o Flamengo tem uma leve, assim, superioridade, né? O time da equipe do Flamengo é mais compacta, um time que tá bem melhor do que o Grêmio, assim, tecnicamente falando. Porém, é um jogo que o Grêmio gosta de jogar e gosta de jogar no campo do adversário. Lá o Flamengo entra classificado, 0-0, né? E o Grêmio precisa ou vencer a partida ou empatar
a partida com mais de um gol. Então ele deve ir para cima também do Flamengo. Eu vejo que o Flamengo perdeu a grande oportunidade naquele primeiro tempo, né, do primeiro jogo, que o Grêmio estava totalmente perdido, o Flamengo dominando totalmente, o Grêmio assustado com a intensidade, como o Flamengo realmente marcava alto, e perdeu a oportunidade. Quer dizer, o fato do Grêmio no finalzinho ainda conseguir um empate, o Flamengo ali, para mim, ele perdeu a oportunidade. Agora é outra história. Aliás, a gente sabe, né? No futebol, cada tempo é uma história. Exatamente. Exatamente nesse jogo, no intervalo, eu ainda falei lá para os colegas, né, que estavam junto assistindo o jogo. O segundo tempo vai ser outra história. Eu não acredito que o Grêmio vai voltar da mesma maneira, e foi diferente realmente. Nesse jogo, mais ainda, esse tempo todo, o Renato com certeza não está dormindo, está buscando estratégias, né? Mexendo com os jogadores. Com certeza o Grêmio vai ser outro time nesse segundo jogo, então não dá para, mesmo que o Flamengo tenha... Não dá para cravar, né? Não dá. Eu vejo que o Flamengo perdeu a oportunidade no primeiro jogo. E a gente vê que, mesmo com a superioridade que o Flamengo tem, ele chegou a perder para o Atlético Paranaense a classificação dentro do Maracanã. Então o Flamengo tem esse problema de jogar. E você estava atrás do gol, onde foi os pênaltis. Então, aí a gente verifica que... Eu sei o que é isso. Tudo pode acontecer nesse jogo, né? Eu acredito, o Flamengo é superior, mas eu acredito que tudo pode acontecer. E está em aberto para mim. E depende, eu acredito muito da forma que o Renato Gaúcho vai escalar seu time. Eu achei que lá no Sul, ele escalou o time muito para frente. Faltou mais um meio de campo para ajudar a marcação, porque parece que subestimou um pouco o time do Flamengo. Ele entrou com o Luan, entrou com 4 atacantes. Ele teve dificuldade de articulação. Então, teve muita dificuldade. Eu acho que depende da maneira como que ele vai escalar o time, e aí poderá aumentar ou diminuir essa dificuldade. O outro jogo, que será amanhã, né, terça-feira, entre River e Boca Juniors. E aí? O Boca vai conseguir tirar o placar do primeiro jogo? 2-0 é difícil. Muita coisa, né? O River tem também um timaço, né? Eu tive a oportunidade de assistir. Time por time, eu vejo que o River já é superior. Isso, eu tive a oportunidade de assistir o River aqui no Mineirão. É um timaço, viu? E mesmo porque ele é o atual campeão da Libertadores, né? O time não se desfez assim de muitos atletas, o time está compacto também, está difícil para o grande Boca. Momento, né? Eu acredito que o River passa, mas a gente não pode subestimar o Boca Juniors. O Boca Juniors, em casa, ele manda. Lá da Bomboneira, ele manda lá. Então, é um jogo extremamente difícil também. Aliás, são 2 jogaços. Dois jogaços. Na verdade, qualquer um dos 2, né, brasileiros que passar já tem ideia o que vai enfrentar pela frente. Exatamente. É muito difícil, realmente. Não tem adversário fácil. Voltando, então, para o Campeonato Brasileiro, a 28ª rodada do Brasileirão, que não terá aí no meio de semana, será no próximo final de semana, terá os seguintes jogos: Ceará e Vasco, Corinthians e Santos, Bahia e Internacional, Fluminense e Chapecoense, Cruzeiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Goiás, Avaí e Palmeiras, Flamengo e CSA. Nessa 28ª rodada, qual jogo aí gera maior expectativa, seja em relação à tabela ou em relação a confrontos? Santi. Bom, eu estava assistindo o jogo ontem de Chapecoense e Goiás e vi no final da partida o goleiro do Chapecoense praticamente já jogou o chapéu. Ele disse que a Chapecoense já deve se preocupar com a segunda divisão. Então é um jogo muito perigoso para o Fluminense. O Fluminense tem que ganhar, que joga em casa, né? Chapecoense pode aprontar para o Fluminense aí. O Flamengo praticamente coloca a mão na taça. Qualquer resultado que não seja derrota para o CSA, ele já põe a mão na taça, já está com uns dedos lá, agora completa a mão na taça. E vejo também o Cruzeiro aí como uma partida fundamental para ele, a briga direta com o Fortaleza aí na parte de baixo da tabela. O resto está no meio aí, eu acredito que não tenha
Cirineu. Eu vejo destaque aqui na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro e Fortaleza, jogo de 6 pontos. O Cruzeiro tem que consolidar essa vitória, tem que buscar o Fortaleza que está à frente. Uma briga direta. Uma briga direta. O Vasco tem que vencer ou tirar ponto do Ceará, porque o Vasco também é concorrente direto, embora o Vasco já distanciou um pouco, né? Mas seria importante essa vitória em cima do Ceará, né? E na parte de cima, assim, eu não vejo problemas nenhum do Palmeiras, do Flamengo. E o Fluminense contra o Chapecoense também, né? O Chapecoense, embora já está mal, mas o Fluminense precisa da vitória. O Botafogo e Grêmio, o Botafogo, como se diz, é um jogo importantíssimo. O Botafogo, ele não pode pensar em perder mais, ele tem que no mínimo arrancar um ponto lá no Nesse momento aí, o Grêmio já pode estar fora da Libertadores ou já tá pensando... o resultado do jogo do meio de semana pode influenciar para o Botafogo, porque o Grêmio pode colocar o time máximo, ele já está fora da Libertadores mesmo, ou se ele passar, ele vai continuar com essa estratégia de poupar os jogadores, o que seria interessante para o Botafogo. Exatamente. O Botafogo que precisa realmente ganhar alguns pontos para fugir da... Se você for avaliar aí, agora a importância está na parte de baixo. A parte de cima não vai mudar nada. O Corinthians vai tirar ponto do Santos? Pode tirar. Clássico paulista sempre tem. O que não está acontecendo é no Clássico Carioca. Mas no Paulista está sempre um tirando ponto do outro. Se a gente fizer uma previsão, né, analisando o cenário das próximas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, analisando os jogos do Palmeiras, analisando os jogos do Flamengo, eu particularmente vejo que o Flamengo deve ganhar aí pelo menos 10 pontos. De 12, ganhar 10 pontos. Tem um jogo ali que pode ser que ele perca 2 pontos, tem um empate. Analisando os jogos do Palmeiras, eu vejo que o Palmeiras tudo previsão, né? Em função aí dos confrontos. O Palmeiras não faz mais do que 10 pontos nessa rodada. Dificilmente. Dificilmente. A bem da verdade, Ronaldo, o Flamengo de 42 pontos disputados, fez 40. Então de 12 fazer 10 não é novidade. Ele consegue fazer. E o Palmeiras está normal, né? Normal, o Palmeiras está jogando o Campeonato Brasileiro normal. Quase que no nível dos demais. Exatamente. Então, empata, o Palmeiras está disputando o Campeonato Brasileiro normal. Ele vai, empata. O empate ontem fora de casa foi normal. Foi. Contra o Atlético Paranaense. Então eu vejo dessa forma. No próximo bloco, estaremos dando o apito final. Quem receberá o cartão amarelo dessa semana? Quem receberá o cartão vermelho? Fique ligado, continue conectado, voltamos já. Estamos de volta e agora chegando aí na parte final de nosso programa. E no último bloco, o apito final. Para quem você dá o cartão amarelo dessa semana? Professor Cirineu, para quem que você dá o cartão amarelo? Eu vou dar o cartão amarelo pro Pato, que errou um gol feito na vitória magra do São Paulo sobre o Avaí, lá no Morumbi. O São Paulo jogando com um jogador a mais, o segundo tempo todinho, a bola sozinho, o Pato me chuta a bola para fora. Eu acho que um jogador profissional não pode cometer um erro como o Pato, muita explicência na bola. Aliás, me chama a atenção em relação ao Pato. Primeiro, a habilidade dele, isso aí é indiscutível, né? A habilidade que ele tem. Mas me chama a atenção a vontade, a falta de vontade na realidade. É um jogador que parece que não tem aquilo, né? Parece que não gosta de jogar futebol. O sentimento que a gente tem é que parece que ele não gosta de jogar futebol. Por exemplo, aquele gol que ele errou e outras jogadas que ele erra, é assim com uma displicência, parece que não é o que ele gostaria de estar fazendo. Isso parece que é um jogador muito frio, né? Diferença. Essa jogada que você está dizendo aí, ficou muito clara a displicência, parece que está sem vontade. Então, por isso que é um jogador que tem uma grande, né, habilidade, mas até hoje está aí esperança. O cara terminando a carreira continua sendo aí uma grande esperança. Bom, o cartão amarelo meu de hoje vai para o sistema de segurança do Maracanã para o jogo de quarta-feira. Nós já tivemos aí alguns problemas, um dos jogos, né, que o Flamengo mandou ano passado na Libertadores. A gente sabe que é um grande jogo, a torcida do Flamengo está realmente num momento
de muita euforia, com certeza lotação, né? Vai estar lotação completa, e aí precisa realmente de um bom sistema, principalmente no entorno do Maracanã. Nos últimos tempos a gente não tem tido problema dentro do Maracanã, mas os problemas sempre são aí nos confrontos de torcida, são aí no entorno, no caminho, né, do Maracanã. Então, um alerta para todo o sistema de segurança, né, seja estadual, municipal, seja a segurança particular, que realmente tenha um sistema que possa, né, que as pessoas, as famílias possam realmente ir para esse grande momento de entretenimento. Sandy, seu cartão amarelo. Olha, o meu cartão amarelo, eu vou ainda bater na tecla a questão entre a arbitragem brasileira e o VAR, né? Eu penso que ainda os juízes, eles precisam acreditar mais no apito dele, o Bandeira também. Tem várias situações em que o Bandeira poderia levantar a bandeira e cravar o impedimento e ele fica aguardando o VAR. E o juiz brasileiro tá a mesma coisa, parece que está com medo de apitar. Acho que tem que ter mais confiança, tem que haver mais treinamento da arbitragem brasileira, e porque até na hora de decidir lá no VAR, o sujeito leva 5, quase 6 minutos para a decisão dele. Então eu penso que ainda precisa de treinamento, já que o VAR veio para ficar. E eu sou um fã do VAR, acho que ele veio para melhorar simplesmente a arbitragem dos jogos. E a gente precisa fazer, porque o mundo inteiro agora está utilizando esse recurso. A Inglaterra é um bom exemplo. Eles também tiveram algumas dificuldades no início, mas a gente já percebe exatamente isso, ou seja, o juiz utilizando menos esse recurso e acreditando mais aí, né, na sua atuação, nas suas decisões, somente aquelas situações em que gera para ele dúvida e que ele está. Então, eu acho que é por aí, e aí vai ser com o tempo mesmo, né? Bom, e o cartão vermelho? Para quem será o cartão vermelho dessa semana? Sidney? Então, o cartão vermelho vai exatamente para o VAR, porque a minha análise que eu fiz, que eu tenho feito, eu gostei muito do VAR. O VAR traz aquelas dúvidas que tinha, que a gente perdia, saía no final da rodada bravo, porque o gol foi ilegal, agora não tem mais esse problema. Mas a grande verdade é que está demorando demais para avaliar, para analisar, e o Santos falou muito bem em relação à decisão do árbitro. O árbitro precisa ter uma maior decisão. Ontem eu vou citar 2 eventos que ocorreu. O gol do Internacional, né, o jogador do Vasco trombou com o da defesa do Internacional. Pela interpretação do árbitro não houve nada. Depois chegou no VAR, demorou demais para tomar uma decisão. Significa que estava tentando achar alguma coisa para anular o gol. Não dá essa impressão. E o pênalti do Flamengo contra o Fluminense também, que eu achei que foi pênalti, né? Então, dá para entender, o juiz foi lá, ficou um tempão, né, e não continuou não vendo, mas tudo bem, é interpretativo. Então ele devia já, então ele não viu o pênalti, manter, né, a decisão dele. E realmente esse pênalti aí ficou claro, né, que o jogador quase que deu uma tesoura. Porque se ele não deu o pênalti e ele não viu o pênalti, ele vai no VAR, viu que foi pênalti, ele tinha que ter voltado atrás. Sem dúvida. É para isso que serve o VAR. Né? Então, não achei correta a atitude. O meu cartão vermelho dessa semana vai para o jogador Paulo Henrique Ganso. Eu fico aqui, né, me perguntando por que o Ganso tem tanto poder nesse time do Fluminense. Ele já demitiu um técnico, e eu fico encabulado por que ele continua sendo titular. É impressionante a ineficiência a gente sabe a habilidade que ele tem, mas a quantidade de passes que ele errou, passes absurdos, e ele tem ficado irritado em função do seu baixo desempenho, torcida, lógico, pegando no pé, e aí essa irritação dele cada vez vai piorando, né, o seu desempenho. E aí eu fico me perguntando, por que o Marcão não coloca ele no banco? Seria em função de algum respaldo da diretoria? Se for,
Então, tá tudo errado. Então, cartão vermelho vai não só para o atleta Paulo Henrique Ganso, vai para o técnico, que não tem coragem de colocar ele no banco, e vai para a diretoria, que para mim também está omissa, né, nessa situação. Eu fiquei com dó, né, da torcida do Fluminense, tendo um jogador a menos, com toda a capacidade do Ganso, mas o desempenho dele é deplorável. Então, cartão vermelho para os 3. Eu ia frisar aqui, professor, que o meu cartão vermelho é para a diretoria do Fluminense. Porque o Ganso ele já aprontou com o treinador, o ex-treinador, né, que saiu. Quer dizer, a diretoria no próximo jogo deu a tarja de capitão para ele. E agora ele continua aprontando. Endossou que ele tem razão. É um negócio assim inadmissível, uma diretoria de clube ficar na mão do jogador. Existe alguma questão aí particular entre Ganso e diretoria do Fluminense que a gente desconhece, mas o meu cartão vermelho é para a diretoria do Fluminense. Muito bem. Estamos encerrando mais um programa Bola na Rede. Eu gostaria aqui de agradecer, né, a presença desses dois amigos que adoram ver bola na rede. Professor Sirineu, muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, Ronaldo. Um prazer, Santi, tê-lo aqui com a gente. E uma boa semana a todos e um bom jogo no meio de semana. Muito prazer ter o meu amigo Santi. Eu gostaria, antes de encerrar o programa, o Santi tem um trabalho de muitos anos que ele faz em relação a futebol mesmo. Começou lá no Polivalente, se eu não me engano, de ter aí uma associação, um grupo, exatamente para que amigos possam encontrar, né, praticar o esporte, na qual eu e o Sirineu usufruímos. Queria que você, antes de encerrar, falasse. Eu que agradeço. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez na TV Itajubá, nesse programa que eu quero parabenizar a emissora, né, mais uma vez, nos seus 10 anos, lançar esse programa que é muito importante para os esportistas de Itajubá. Dizer que a satisfação é minha tê-los lá como colega, né? Nós estamos já há 14 anos com esse trabalho de lazer, pessoal, os atletas massas de Itajubá e também garotos, né? Eu quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui entre amigos e espero ser convidado outras vezes para estarmos juntos. Que bom. E futebol é isso. Futebol integra, futebol faz amigos. Estamos encerrando então mais um programa Bola na Rede. Muito obrigado você que está conectado, você que adora ver bola na rede e por isso está conosco no programa Bola na Rede. Até o próximo programa.